Bom, hoje nós temos duas figuras aqui muito importantes da luta pela anistia política no Rio de Janeiro. Ambos eram dirigentes do Movimento Brasileiro pela Anistia, desde aquela época, e seguem até hoje, como militantes na área de direitos humanos. A Ana Miller, advogada, militante, advogada de muitos presos políticos, teve uma participação importante naquela diretoria. E o Jorge Eduardo Durão, também advogado, que foi uma figura, foi vice-presidente, e fez uma grande parceria naquela diretoria com a minha mãe, que era mais velha que ele, tinha idade para ser mãe dele, mas que trabalhavam os dois numa tabelinha que lembrava Pelé e Coutinho nos melhores momentos. E eu começo com um primeiro desafio que essa luta teve, foi que quando o comitê foi organizado, era uma época que havia bombas em bancos de jornais, ameaças, etc. E a própria mãe, Iramaia Benjamin, ela era presidente do comitê, ela recebia cartas e cartões ameaçando sempre. Eu estava exilado no exterior, ela me mandava isso lá. Ela achava graça com isso tudo, não se intimidava não. Mas a Ana conta uma história interessante, que mostra algumas dificuldades políticas e a necessidade de uma cabeça boa para dar direção política dessa luta pela anistia. Num dos primeiros atos que a anistia da comitê organizou, houve uma ameaça de bomba. E eu vou passar a bola para a Ana para ela contar, quer dizer, como é que o pessoal enfrentou essa história. Quer dizer, porque não é fácil. Se você desmarca atividades, desmobiliza todo mundo, você está aceitando que os terroristas têm possibilidade, pela ameaça, de desmarcar qualquer atividade. Se você mantém a atividade e há a bomba mesmo, é um problema, uma certa responsabilidade. Então a Ana vai contar para a gente o que foi feito, Ana. Então, o que ocorre? Naquele período, eu dizia, era tanta ansiedade, né, da reconstrução da democracia. Havia já quase que um cansaço de ver que tantos jovens valorosos estavam presos, alguns mortos, né? Outros banidos, como é o caso do Cid, não poderiam voltar, eram muitos banidos. E que, então, era um momento, um conjunto da formação inicial desse, da luta pela anistia, era uma composição fundamentalmente de mulheres. Mulheres esposas, mães, irmãs, e que não tinham muito, assim, não percebiam o quanto era perigosa a nossa função ali, ao pedir essa libertação, o retorno, enfim, embora fossem pessoas muito firmes, né? E, obviamente, havia muitas ameaças de bomba, né? Principalmente, isso começou a se suceder quando haviam grandes momentos em que cada vez mais a gente percebia que vinham mais pessoas compor esse comitê, né? Havia uma disposição, muitas pessoas voltaram a militar nessa luta, né? Saíram da clandestinidade, e os atos em algumas entidades eram muito numerosos. Houve um determinado ato, né, na ABI, que havia uma ameaça velada de bomba. E aí, nessa ocasião, a direção do comitê se reuniu e a ABI estava literalmente ocupada, aquele auditório, não cabia mais ninguém, havia pessoas em pé, e se decidiu o seguinte: vamos comunicar a ameaça de bomba, quer dizer, esse ato eu me recordo muito bem dele. E vamos deixar que o pessoal decida se fica ou se vai embora. E foi aberto assim, né? E achávamos que haveria a nossa preocupação, porque aqueles elevadores da BI já eram muito ruins. E nós tínhamos muito medo do pânico, porque haviam pessoas que a gente considerava mais idosas, que
que hoje em dia a gente não consideraria mais. Então, a mãe do Cid, nesse momento, a dona Ira Maia, ela já presidia o comitê, e ela abriu dizendo isso: olha, nós estamos comunicando que recebemos uma ameaça de bomba e colocamos para vocês a decisão de ficar, prosseguir nesse ato, ou então esvaziar a ABI. E não saiu ninguém. Ninguém foi embora e o ato transcorreu e foi muito bom. João, o comitê juntou gente de diferentes origens. Juntou pessoas que eram militantes, pessoas que tinham sido presas, inclusive, tinham saído da prisão, pessoas que tinham militância, mas não chegaram a ser presas, parentes de presos, e pessoas progressistas que achavam a luta justa. Bom, eu estava fora nessa época, mas sei que você teve uma relação muito próxima. O Jorge era vice-presidente, muito próximo com a minha mãe. Tinha idade para ser mãe dele também. Como é que foi essa integração desse pessoal no comitê? Mais politizados, menos politizados, mais velhos, menos velhos, mais jovens. Como é que se deu essa coisa? Naturalmente, uma relação que tinha seus momentos de tensão. Mas eu acho que, levando em conta a minha origem e a da Ira Maia, que nós tivemos um papel, formamos uma dupla que contribuiu para lidar com esse problema. Porque eu dialogava com facilidade com os representantes das tendências políticas ali presentes, né, que às vezes, sejamos claros, queriam manipular o Comitê Brasileiro pela Anistia. E a Ira Maia era a encarnação daquela causa sem estar a serviço de nenhuma tendência. Então, eu acho que teve momentos em que nós tivemos de ser, vamos dizer assim, enérgicos para conter essas tentativas, porque há pouco antes de começar a conversa, a Ana dizia: o CBA era uma instituição legal e agia dentro da legalidade. Sem legalidade, a gente pode dizer que havia em plena ditadura militar. Mas nós tínhamos o cuidado de não deixar que o CBA fosse instrumentalizado para outros fins. Por exemplo, quando os exilados, os anistiados começaram a voltar, houve tentativas de usar o nome do CBA para fortalecer personagens, tipo o CBA saúda a volta de Prestes ou de Brizola, enfim, não me lembro, não vou dizer que tenham sido esses, mas nós nos opunhamos a esse tipo de instrumentalização. E teve um episódio que foi um caso extremo, uma situação extrema, em que um militante da Convergência Socialista foi preso. E ao invés de levarem o assunto para o CBA, a Convergência Socialista soltou uma nota em nome do CBA de solidariedade. E Ira Maia e eu ficamos muito aflitos e tomamos uma decisão que quase apanhamos, que foi dar uma nota dizendo o seguinte: o Comitê Brasileiro pela Anistia não deu uma nota de solidariedade em relação à prisão de fulano de tal. Só disse isso, nada mais. Mas no dia seguinte, todas as tendências estavam de pedras na mão para jogar em cima da Ira Maia e de mim. Mas nós ficamos firmes e deu certo. No CBA tem muitas histórias engraçadas. Tem. A começar, quase todas elas, ou muitas delas, envolvendo a minha mãe, presidente. Porque ela era muito atirada. Eu até estava conversando com isso num episódio que aconteceu em São Paulo. Eu acho que foi a primeira vez que ela foi representar o CBA, o Comitê do Rio, em outro estado. E era um ato enorme, gigantesco. E ela estava ao lado de Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, figura admirável, todas, uma figura, todo mundo pegou homenageado. E surgiu a questão dos torturadores. E minha mãe tinha tido 2 filhos torturados. Então ela fez um esforço furibundo, pegando o fuzilamento dos torturadores.
E depois ela sentiu que talvez tivesse exagerado pela reação da plateia. Então virou para o Dom Paulo e disse: São Paulo, o senhor me compreende, né? Eu falo em fuzilamento, mas com amor, né? Sempre com amor, não é, Dom Paulo? O Dom Paulo, uma figura adorável, deu um sorriso enorme, deu um beijo. Mas meu pai, marido da Ira Maia, era militar, era oficial do Exército. E ela tinha uma carteira do Ministério do Exército, como mulher do oficial. Além disso, ela tinha uma carteira também, ela era funcionária pública, concursada, da alfândega, era química. Então ela tinha carteira de militar e carteira da alfândega. Aí a Ana vai contar pra gente como é que ela usava essas carteiras em prol da luta pela anistia. Não, mas isso já mais adiante, né? Quando começaram a voltar, nem todos os exilados aguardaram a anistia para voltar. Alguns, poucos, ousavam chegar. Mas sempre avisavam ao comitê, né? Que estava chegando, enfim. Tinha uma relação no computador, né? Da Polícia Federal com o nome de pessoas que não poderiam entrar. Alguns não estavam ali anotados, mas a grande maioria estava. E aí nós íamos buscar, eu como advogada, claro, ou alguém que a Ordem dos Advogados mandava ficar de plantão conosco para algum procedimento. E Ira Maia sempre ia. Quando chegava o avião, a Ira Maia tirava a carteira dela e dizia: preciso entrar, alfândega, porque era para dar segurança para a pessoa que estivesse chegando, que qualquer coisa que acontecesse ali, eles podiam contar conosco, né? Necessariamente, como comitê de anistia, que não iam desaparecer com a pessoa. Por exemplo, na chegada do Gabeira, e o Chico Nelson chegou com ele, foi aquela loucura no aeroporto, todo mundo abraçando o Gabeira e o Chico Nelson sendo levado para a Polícia Federal. Houve isso muitas vezes. Sim, se quer com certo desconforto, foi passe do Polícia Federal. E eu estava tanto que dirigia ao delegado, não sabia que era delegado, mas vi que era um cara mais graduado. O que está fazendo, afinal? Estou anistiado. Aí ele disse: você não vai acreditar. Hoje tem duas pessoas com o nome de Cid de Queiroz Benjamin. Um nome power. Tem moça. Um só pode entrar, a outra não pode. Eu sou que pode entrar, óbvio. Pessoal lá fora, Ira Maia levou uma cadeira de praia que dizia: agora eu não vou conseguir ficar de pé para receber meu filho, enfim. Foi muito curioso. Você queria um fato curioso. Eu me lembrei de um, não sei se Jorge Eduardo lembra, nós tirávamos campanhas para mobilizar, né, as pessoas. Então, uma palavra de ordem. Houve um momento que nós tiramos, logo depois desse congresso de anistia, em São Paulo, que foi em novembro de 78, nós tiramos uma palavra de ordem: todos de volta até o Natal. E começamos a alardear isso em todas as entrevistas, nos atos: queremos todos de volta, todos livres até o Natal. Bom, finalizando o ano, né, de reuniões do comitê, houve uma proposta, não sei se foi o Jorge Eduardo, dizendo assim: a gente precisa saber qual é a próxima campanha para o ano que vem. Aí uma senhora, que era uma filósofa, a mãe do Bruno Dausch, disse assim: eu não acredito, meu filho não volta até o Natal? Nós trabalhamos tanto esse ano. Não, só quando saía a anistia. Então elas ficavam... Mas era muito curioso, né? Assim, o crédito que se tinha, de uma maneira assim, absoluta, nessa luta pela anistia, né? Qual foi, do ponto de vista, a importância real da luta da anistia? Bom, sem anistia, o espectro político legal nunca não teria se ampliado. Quer dizer, basta ver o seguinte: em 1982, Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro. A ditadura manipulou a anistia, mas tinha
o Golbery, sobretudo, que era o chefe da Casa Civil do ditador Geisel e depois do ditador Figueiredo, Figueiredo. tinha, vamos dizer assim, compreensão de que a anistia era uma condição sine qua non para reestruturar o sistema partidário, e eu acho que a anistia, para toda opinião democrática, foi vivida como uma condição sine qua non do fim da ditadura, enfim, da abertura democrática. Eu acho que, ou seja, foi muito relevante, tanto pela ótica dos opositores da ditadura, como pela ótica da estratégia dos chefes da ditadura, né? O dia militante da anistia, a palavra de ordem, anistia ampla, geral e restrita, era gritada por todos. No final, ela não foi ampla, geral e restrita. As pessoas acusadas, condenadas pelo que a ditadura chamava de crime de sangue, que né, qualquer evento, ação armada, devem ser preferidos, as pessoas ficaram fora. Além disso, houve um outro elemento também muito polêmico, que é a questão da anistia da ditadura ter sido interpretada, se ela tem base legal para isso ou não, outra história, vai ter sido interpretada como também uma anistia para torturadores e assassinos. As pessoas cometeram crime de desaparecimento forçado de opositores. Como é que você vê isso? Qual a importância da anistia não ter abarcado também os torturadores e assassinos da ditadura? Olha, eu vou trazer aqui a minha opinião pessoal. Nessa opinião pessoal, eu acho que não abarcou. Né? Levou-se um bom tempo até que isso fosse regulamentado pelo STF, porque a lei no Brasil, ela é absolutamente, como é que se diz? Você pode analisar sob diversos ângulos, né? Quando sai essa lei de anistia, né? Eu me lembro, eu tive 3 casos que são, para mim, emblemáticos, em que eu usei os crimes conexos, a conexidade, e pude trazer de volta 3 pessoas que não poderiam entrar no Brasil. Não por serem banidos, mas porque estavam condenados no tribunal do júri, porque nem todo mundo era condenado pela justiça militar. Tinha algumas pessoas que eram condenadas na justiça comum e enfim. O que ocorre? Nós entramos no nosso escritório com um pedido, né, que fosse estendida ao Herbert Daniel, que é um pedido pessoal dele, para nós, né, uma carta onde ele me constitui advogada dele, e ele pede para eu, de alguma forma, dar uma olhada nessa situação. Então, através dos crimes conexos, eu pedi aplicação com relação à condenação dele, aonde eu afirmava que não havia realmente confirmação de que ele poderia ter praticado aqueles atos, porque estava já ausente do Brasil. E se houvesse, era por motivação extremamente política. Então, era aplicado o artigo onde se vislumbrava a conexidade. E ele pôde entrar porque foi, pela juiz de aplicação penal, foi considerado isso. No caso dele, no caso da Sônia Lafoz, que nós fizemos a mesma coisa, e no caso do Prestes de Paula. São os 3 casos que nós pedimos aplicação na vara de execução penal, e eles foram trazidos para o Brasil com este entendimento do juiz na época dessa questão da aplicação da conexidade. Depois disso, aí eu quero ressaltar
que eu sempre afirmei que isso não era para... Porque ninguém pode ser anistiado por um crime que ele sequer foi processado. Então, isso é uma maluquice, entendeu? Se o STF é maluco, aí é problema dele, mas é que, enfim, é isso. E depois, após o julgamento da DPF, ficou realmente, enfim, afirmado pelo STF que esse era o espírito daquele artigo. Seguir essa história de crime conexo, levantando a bola para o João, é o seguinte: eu não sou advogado, por me arriscar, me atrever a entrar nessa seara diante de dois advogados. Mas crime conexo, você falsifica um documento para cometer um crime. E a falsificação do documento é um crime conexo ao crime outro maior e tal que incorpora. Muito bem. Uma base legal considerar de que o cara que estupra uma presa política, por o fato dela ser presa política, o crime que o cara cometeu é um crime conexo? Isso que você está... Essa hipótese é uma aberração, mas eu queria abordar outro ângulo da sua pergunta. Nós, do CBA, que defendíamos anistia ampla, geral e restrita, nos opusemos com firmeza à ideia de anistia recíproca. Quando os defensores da tese de que a lei da anistia alcança, isto é, beneficia também os torturadores, assassinos da ditadura, usam um argumento totalmente falacioso, que é o seguinte, argumento que, inclusive, para minha tristeza, foi contemplado no julgamento do STF, é de que a lei da anistia expressava um pacto político de pacificação nacional entre a ditadura e os seus opositores. Ora, que pacto é esse em que um dos pactuantes está armado com todo o poderio bélico e o outro lado está na cadeia? Isso é um argumento que, do ponto de vista democrático, é insustentável. Então, eu acho que não tem nenhum fundamento jurídico para essa extensão da lei da anistia aos torturadores. Tem fundamento de uma política das elites brasileiras de conciliação, de fazerem transição democrática por cima, sem levar as devidas consequências, sem nenhuma radicalidade. É porque, Ana, o mundo inteiro é considerado, e o Brasil já assinou tratados, e o país assinou tratados dizendo isso, que o crime de tortura e desaparecimento forçado de opositores políticos é um crime inafiançável e imprescritível. Porque é um crime de lesa humanidade. Isso é uma questão que está inscrita nos anais da Corte Suprema de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, entendeu? Então, esse crime, quer dizer, é imprescritível. O tratado internacional ao qual o Brasil adere não amarra os direitos... Produz efeitos No direito claro, interno. no direito interno, claro. Mas, salvo engano, o Brasil foi condenado no tribunal Sim, da OEA por... Guerrilha do Araguaia e alguns casos já levados ao tribunal. A consequência dessa condenação é simplesmente immoral. Não, deveria ser executado aqui, coisa que não é. Deveria ser, mas nós estamos em plena guerra entre Palestina e Israel. Estamos vendo a impotência do sistema, das instituições multilaterais que deveriam impor o direito internacional. Com certeza. Isso traduz realmente. Sou um grande liberador, o Nelson Mandela. Para mim, uma das maiores figuras do século XX foi ele. Nelson Mandela ficou preso 27 anos, mais ou menos, dos quais 24 ou 25 em celas solitárias. Foi barbaramente torturado. E o regime racista do apartheid tinha Mandela como um inimigo nenhum. Acontece que a situação foi mudando na África do Sul.
E os negros foram um movimento pela democratização e pelos direitos dos negros, foi crescendo. E chegou um momento que o regime racista do apartheid, ele teve necessidade de ter interlocutor para negociar algum tipo de saída, e aquele negócio era um bairro de povo. O único interlocutor respeitado para falar em nome da maioria negra era o Mandela. Então ele foi chamado pelo estatuto racista, que ofereceu a libertação dele imediata, sem ele dessas declarações contra reações violentas dos negros ao vacilo. E ele se recusou. Disse, pode me levar de volta para a cadeia, porque quem tem que ser condenado são racistas violentos. É a ação do oprimido, não vou agora meter nisso não. Então, voltou para a cadeia. Daí a 2 anos, tiveram que chamar ele de volta, porque foi conseguido pela sociedade sul-africana direitos iguais para negros e brancos. E então teve eleição. E, naturalmente, a maioria negra elegeu o Nelson Mandela o presidente. A África do Sul é um barril de pólvora. A maioria branca controlava o exército, Forças Armadas, a polícia, as polícias em geral. Tinha até bomba atômica na época. Mandela, quando foi presidente, depois desativou esse projeto. E era um barril de pólvora lá. E o país não queria aceitar a maioria negra, qualquer tipo de perdão à maioria racista criminosa. O Mandela costurou um acordo de probabilidades muito grande, mas a indência da África em qual ele teve apoio do bispo de Boticu, era outra bela figura, e esse acordo era o seguinte: ele anistiava todo mundo, depois os assassinos, torturadores, estupradores, uma punição. Esse pessoal tinha que ir no tribunal e reconhecer o que tinha feito. Se omitisse o crime, estava sujeito a ser processado e condenado por pena por isso. Foi em choque no país. E as coisas, essas barbaridades, sabem que elas existem lá no porão, mas outra coisa que não vem à tona. O fato é que a África do Sul tem muitos problemas sociais ainda, então, mas conseguiu dar essa volta por cima, criando inclusive anticorpos contra a repetição dessa barbárie. E me parece que a saída que o Mandela conseguiu explorar foi de sabedoria política. Dificilmente, na África do Sul, aquela barbárie vai se repetir. E eu queria que vocês comentassem essa saída do Mandela, até porque, mais importante, é uma opinião minha, porque a punição dos torturadores no Brasil, mais importante seria a abertura dos arquivos e levar esse pessoal, inclusive ao Banco dos Réus, nem que fosse, mas daqui a algum tempo anistiá-los. Mas, para virar essa página, ler a página e dar conhecimento dela ao povo brasileiro. Queria que vocês comentassem esse palpite meio longo, meio que é mais uma pergunta, é um palpite. Eu acho que vocês dissessem algo a respeito. É uma realidade diferente da nossa. Realmente havia uma repressão, nem havia greve, né? Na guerra, me desculpe. Era uma repressão animalesca, né? À maioria negra, né? Um extermínio brutal. Acho que foi uma avaliação. Ele é um líder aplaudido, né, no mundo inteiro. Ele conseguiu, por um tempo, né, apaziguar pelo menos os grandes massacres. E ao levar, quer dizer, a imposição de que só seria anistiado quem fosse ao tribunal assumir seus próprios crimes, né? E isso ser exibido em cadeia nacional e mundial, isso permitiu que fossem localizados naquela oportunidade centenas de milhares de africanos que sofriam genocídio, assim como aqui nós temos os nossos companheiros que foram mortos e desaparecidos, aonde a gente não tem efetivamente até agora elucidado esses crimes, a gente tem que caminhar para isso.
Então, se permitiu que a humanidade se constatasse esses crimes hediondos que foram praticados lá. A meia-culpa permitiu que essas pessoas não fossem punidas, mas, de alguma maneira, eram segregadas pela própria sociedade da África do Sul. Não aplaudo isso no sentido assim, de achar que pode ser aplicado aqui. Eu acho que aqui nós devemos, realmente, nós temos uma extensa lista, já conseguida através da Comissão Nacional da Verdade, ameaçadíssima o tempo todo, dessa lista de torturadores, de crimes perpetrados, né? Temos centenas de pessoas, prisioneiras políticas, que foram eliminadas e seus corpos deixados em locais que não há nenhuma localização, por conta da negativa de qualquer ato nesse sentido. Então, é uma forma de realmente apaziguar e, enfim, criar um novo modelo de sociedade. Você acha que a democracia no Brasil seria mais sólida ou mais ameaçada se os crimes da ditadura viessem inteiramente à tona e os torturadores e assassinos fossem, de alguma forma, responsabilizados? Eu vou fazer um link bem rápido com relação à questão anterior. Eu acho que tanto no caso da África do Sul, como, por exemplo, no caso da Argentina, onde os torturadores e os ditadores, Rafael Videla e outros, foram condenados, o elemento central é que a verdade veio à tona, quer dizer, a memória foi reconstituída de maneira ampla para o conjunto da sociedade. Num caso, houve punição, no outro, não houve punição. Eu acho que a diferença com relação ao contexto brasileiro e que faz com que a nossa democracia seja muito frágil é que isso não foi a apuração pública dos crimes da ditadura, a responsabilização não foi feita nem com punição, nem sem punição. De certa maneira, tem gente que considera que mais importante até do que a punição, de botar os caras na cadeia, seria ampla abertura de arquivos e ampla publicidade para os crimes da ditadura. Você acha que sim? Eu acho que isso seria muito importante, inclusive para que as Forças Armadas saíssem desta posição de vestais em que elas se colocam indevidamente. Isso tem consequências com relação à situação que até hoje nós enfrentamos de ter um artigo da nossa Constituição que há pessoas que de maneira totalmente indevida entendem que esse artigo 142 atribui aos militares um poder de tutela sobre a sociedade, sobre a democracia brasileira. Porque muita gente diz que se o Brasil tivesse seguindo o exemplo da Argentina, que unido militares cometeram crimes na ditadura, que uma figura como o Bolsonaro não teria sido eleito. A Argentina fez isso e o Milei foi eleito. Queria que vocês dois opinassem. Está chegando ao final do nosso bate-papo, mas falassem sobre isso. A Argentina puniu os torturadores, teve militar pela idade, acabou morrendo na cadeia, ditadores, etc. Alguns assassinos, torturadores muito conhecidos foram para a cadeia. O mais conhecido deles é interessante. É Videla, ex-presidente. Videla. O Celso Rodolfo Astiz. Astiz. O anjo da morte. da morte. E esse cara, como a Guerra das Malvinas, ele comandava uma guarnição e entrou em combate. Não entrou em combate, chega lá em combate e se rendeu sem disparar um tiro. Então aquele cara era o diabo diante de um preso político, amarrado, capuçado, pendurado, e ele se mostrou uma figura absolutamente covarde, galhorda, na hora de enfrentar um exército inimigo. Não deu um tiro e se rendeu. Mas enfim,
A Argentina desmente essa coisa de que se você punir torturadores, você fortalece a democracia. Não voltaria a eleger quem defendesse esse tipo de coisa. Pergunta para os dois. Olha, eu queria fazer uma diferenciação aqui. A Argentina, ela pune os torturadores para, no momento, através da justiça. Não foi um ato de governo, a punição dos torturadores, através da justiça. Que momento foi aquele? Um momento de fraqueza dos governantes, um momento em que a Argentina sai derrotada da Guerra das Malvinas, estava em plena crise e, nessa conjuntura, uma luta heróica de muitos anos dos movimentos de direitos humanos consegue ganhar a alma dos tribunais, coisa que a gente não conseguiu aqui, né? Então, o que ocorre? Naquele momento, eles conseguem condenar através da justiça pessoas do alto escalão. Então, o que ocorre? Lá não houve, quer dizer, nenhum movimento do governo para fazer nenhum tipo de solução. No caso do Brasil, é verdade que essa lei da anistia probada é escandalosa. É considerar que o cara que estupra uma presa, ele comete um crime conexo a um crime político que esse preso teria cometido. Isso é um negócio... Não, é de estarrecer. Agora, por outro lado, eu queria também que vocês comentassem, a pessoa se diz, olha, dada a correlação de forças na sociedade, era um projeto possível de fosse aprovado. Naquele momento era isso, ou não ter anistia. E agora? Bom, eu acho que essa pergunta não se coloca. Eu não aceito a tese de que houve uma negociação, houve uma imposição da ditadura. Agora, como temos pouco tempo, eu vou responder a sua pergunta sobre o paralelo entre a situação brasileira e a Argentina. É claro que o fato da Argentina ter tido outro tipo de transição democrática não impediu a eleição de um candidato da extrema-direita. Mas eu acho que quando esse candidato, esse presidente eleito da extrema-direita, ameaçar a democracia argentina, nós vamos ver a força da militância da cidadania argentina. Porque eu fui uma vez a Buenos Aires e do aeroporto até o meu hotel, eu demorei 3 horas dentro de um táxi. E aí perguntei, por que isso? Porque na Avenida 9 de Julho, principal avenida de Buenos Aires, havia 1 milhão de pessoas se manifestando para impedir uma tentativa de perdão a esses criminosos da ditadura. Então, o povo argentino está muito mais aguerrido, tem outro nível de mobilização, e eu acho que isso aí tem a ver com a maneira como eles se livraram da ditadura. Inclusive, eu queria acrescentar, Cid, é o seguinte, é um dos aspectos mais cruéis, você não expor essas pessoas que praticaram esses atos hediondos e que ajudam a nossa sociedade a se manter nessa desigualdade cruel. Porque hoje a questão da memória, como a gente vê no Chile, como a gente observa na Argentina, cria realmente uma cidadania e um apego à memória, né, tão intenso que, por exemplo, teve um episódio muito recente do assassino do Vitor Jara, que foi localizado e extraditado. O cara não aceitou de jeito nenhum vir para a prisão do Chile, se suicida, porque é um covarde, porque ele não quer sofrer o que eles impuseram aos seus opositores. E aqui no Brasil, todas as tentativas, todas, de respeito, de resgate à memória, na verdade, elas são tentadas apagar por essa sociedade elitista mantida pelos militares, entendeu?
no sentido de se perceberem com total impunidade. Porque, por exemplo, nós tivemos recentemente, me desculpe, eu vou me estender só um pouquinho, um monumento erguido no Clube de Regado Flamengo a um desaparecido político, que é o Stuart Edgar Angel Jones. Foi feito um ato belíssimo, ainda no governo Dilma, e ali foi feito um monumento, porque o Stuart, além de ser um militante político, ele foi campeão várias vezes, campeão de remo pelo Flamengo. E vimos pessoas ligadas a ele no remo, né, que não participavam de política ali, emocionadas e tal. Esse monumento não existe mais, foi derrubado. Então vai ser reinaugurado. Então é um ato, realmente, essa questão de paciência. Nós temos num prédio que ali no Leblon, onde morou Apolônio de Carvalho, tinha uma pequena placa dizendo: aqui morou Apolônio de Carvalho. Um combatente da liberdade. Nem falou que ele era herói em três continentes. Bom, mas enfim, tudo bem. Arrancaram essa placa. Aqui em Botafogo tinha uma placa onde morou Ernestino Guimarães. Foi arrancada essa placa. Então, é um trabalho diário, cotidiano, de impedir essa memória. A troco de quê? Não querem fortalecer a democracia. Porque nada mais essas pessoas são heróis da democracia. Eles queriam um mundo melhor. Eles queriam o que a gente quer até hoje. E, enfim, é isso. Então, eu acho que é importante, sim, visualizar, né? Quando a gente dizia anistia ampla, geral e restrita, era porque nós queríamos que todos fossem beneficiados. Todos quem? Que foram atingidos por uma ditadura cruel, golpista, elitista e que sempre apoiou a elite desse Brasil, que saqueou esse país. Nós temos provas hoje disso, que foi saqueado por várias obras completamente desnecessárias, que hoje em dia se tenta, inclusive, recompor para poder alguns lugares não sumirem. Foram obras feitas durante a ditadura militar. É isso. Eu queria pedir, antes de terminar, que a Ana mostrasse algum material feito pelo comitê. Eu trouxe para mostrar. Pois é, o comitê era uma entidade legal, trouxe o estatuto para vocês verem. O estatuto foi assinado por 9 mulheres e um homem. Foi o Arthur Miller que ele legalizou. Então, eram mães, companheiras e militantes, né, políticas. Aqui eu trouxe, ele já fotografou o convite, né, do lançamento do Comitê Brasileiro pela Anistia, feito na BI, aonde a Ira Maia teve a ideia genial de pegar o Peri Bevilacqua, que era um cara que se dizia mais democrático. Depois eu vim saber disso, Jorge. Ele era parente do Arruda, do Marcos Arruda, que é um companheiro nosso que foi barbaramente torturado. Mas ele foi ministro do STM e concedeu muitos habeas corpus, corpus. E ele acabou sendo caçado pelo AI-5. É verdade, é verdade. Eu li isso hoje. Faltavam 3 meses para ele cair na compulsória. Foi caçado e ainda lhe tomaram todas as medalhas que ele, como marechal, tinha adquirido ao longo da vida. Então, quando ele vai lançar, porque a ideia era que alguém que tivesse uma expressão nacional ou que causasse espanto desse visibilidade, notícia, na época era notícia. E assim foi feito. Nós pensávamos que ia ser um ato pequeno, porque foi feito esse convite. Um a um, tirou xerox, esse é o xerox, era o que a gente podia fazer, e passávamos. E tivemos a BI totalmente lotada. Saiu em todos os jornais, acho que em uma televisão só. E o Peri Bevilacqua defendia isso. Anistia ampla, geral e restrita e recíproca. Porque Caxias, se fosse vivo, faria isso. Enfim, tudo bem.
o povo do Paraguai que diga o que acha de Caxias. Então, aqui são alguns episódios do CBA, algumas coisas. A bolsinha. Nós fazemos campanha de finanças, porque as nossas ações, os nossos. Enfim, tudo que a gente fazia era. Nós contávamos apenas com colaboradores, né? Não tínhamos nenhum financiamento de nada. Então, nós íamos para a porta de teatro, tive uma peça mais próxima do que pensavam, para a porta dos cinemas, shows. Depois, os próprios artistas foram fazendo shows e dando uma noite de bilheteria para nós e tal. Mas nós íamos e precisávamos recolher dinheiro. Então, a Ira Maia tinha uma capa de um sofá que ela tirou e ela fez um monte de bolsinha dessa. Porque a gente ia, botava o dinheiro aqui, depois contava, depositava no banco, prestava contas para poder fazer os nossos jornais, enfim, pagar um ou outro local para fazer um seminário, etc. E tal. Então, está aqui mais ou menos a nossa luta. Foi uma luta espontânea, vencedora, né? Não alcançamos tudo o que queríamos, mas o que a gente conquistou deu para trazer de volta pessoas que ajudaram nessa reconstrução democrática, em fundações de novos partidos, em fundações do novo sindicalismo brasileiro, trouxeram ideias e vieram se somar aos grandes lutadores e resistentes desse país, que sempre sonham com a democracia e com um país menos desigual. Bom, eu quero agradecer aqui a preciosa participação da Ana Miller e do Jorge Eduardo Durão. São advogados e foram dois dirigentes importantes do Comitê Brasileiro pela Anistia no Rio. Obrigado, pessoal, e talvez vocês serão chamados outras vezes aqui no canal. Né? Forte abraço. Obrigada. Prazer.